festa da Natividade de Nossa Senhora. É o padre doutor Donizete Luiz Ribeiro, ele que é diretor acadêmico do Centro Cristão de Estudos Judaicos. Padre Donizete, seja muito bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite, Sr. Alcides. É uma alegria estar aqui com vocês. E alegria também de receber o autor, um dos autores do livro O Ciclo das Festas Bíblicas, na escritura e na tradição cristã, judaico-cristãs, Marivan Soares Ramos. Marivan, seja muito bem-vindo, muito bom dia, que bom recebê-lo. Bom dia, muito obrigado pelo convite e uma grande alegria estar aqui com vocês nesta manhã. Marivan, que é filho da Dona Maria, não é isso? É isso. Dona Maria que acompanha a Rede Vida. Não perde um programa. Eita! Dona Maria, muito obrigado, viu? Filho estudioso, né? Professor que escreveu um livro maravilhoso. Comecei a ler o livro e realmente me chamou muito a atenção a profundidade desse livro. O Ciclo das Festas Bíblicas na Escritura e na Tradição Judaico-Cristãs. É realmente um livro maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre ele. Mas, padre, eu queria, na verdade, começar com a festa de hoje, que é a Natividade de Nossa Senhora. O que significa para nós católicos Natividade de Nossa Senhora? Natividade, Natal, nascimento, é o nascimento de alguém, nesse caso de uma mulher, Maria, que por causa do filho que ela vai gerar, se tornou mais do que Maria, Nossa Senhora, com tantos títulos, entre eles Nossa Senhora de Aparecida, Nossa Senhora de Sion, tão querida a nós de Sion, a minha família religiosa. A senhora é da congregação? Congregação dos religiosos de Nossa Senhora de Sion. Nós temos também as irmãs, as religiosas de Nossa Senhora de Sion. Somos duas congregações de origem francesa, presentes no Brasil, com colégios, os colégios de Sion, com paróquias e atividades de ensinos bíblicos, acadêmicos. E vocês têm, assim, um olhar muito especial sobre essa integração entre cristianismo e também toda a cultura judaica. Sim. A nossa cultura cristã, ela tem raízes na cultura judaica. Com certeza, e raízes profundas. Por falar de Nossa Senhora e da Natividade, precisamente, Maria é a filha por excelência de Israel, do seu povo. Recebeu todos esses títulos, mas o primeiro título dela é filha de Sion. E por que filha de Sion? Porque Sion é o nome de Jerusalém, é o nome dessa montanha sobre a qual a cidade se encontra, o templo se encontrava, e é lá onde ela se encontrou, se dedicando ao templo, se consagrou. Faça-se em mim segundo a vossa palavra, é o que nos diz São Lucas. Precisamente hoje nós celebramos tudo isto no nascimento dela, desta mulher, Maria Nossa Senhora. 8 de setembro, Natividade de Nossa Senhora, o nascimento de Nossa Senhora. Olha, o evangelho de hoje, se eu não estou enganado, o evangelho de hoje, quem vai à missa ou quem já foi à missa, é logo 7 horas da manhã. Você aí que tem essa tradição de ir sempre à missa, hoje eu fui e já ouvi o evangelho. A genealogia de Jesus. Sim. O que chama a atenção nesse evangelho de hoje? Eu queria saudar as irmãs do Instituto Padre Chico, eu celebro sempre para elas às 7 da manhã. Hoje, como eu vim para cá, ainda não celebrei. Mas o evangelho de hoje, do início de São Mateus, do evangelho de São Mateus, apresenta justamente aquela lista de nomes, todos bíblicos. Eu não vou ler porque é bastante longo, o livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Começa com Jesus Cristo, que é filho dessas duas grandes figuras, Davi e Abraão. Mas num certo momento, isso eu queria citar e ler, no finalzinho das últimas gerações, diz assim: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Aí está a genealogia, o nascimento de Maria e do Filho Jesus. É graças ao Filho Jesus, o Cristo, nosso Salvador, que nós celebramos, evidentemente, aquela que deu à luz, aquela que o trouxe ao mundo, Maria, nossa Mãe Santíssima. Professor Marivan, me parece que, assim, lendo o seu livro, eu li com muita atenção e com muito carinho mesmo, e aí eu me apaixonei, não parei mais de ler, fui fazendo as minhas anotações e o livro todo. Uma coisa me chamou a atenção.
isso que o padre Donizete está falando. Há sempre uma ligação da nossa tradição católica com uma tradição que nos antecede e imensamente rica, vasta, que é a tradição judaica. Sim, e isso perpassa por toda a Escritura e não podemos de forma alguma criar uma ruptura. E ao criar essa ruptura, infelizmente, causamos um prejuízo muito grande à nossa fé e ao entendimento do texto bíblico. Por isso a importância de sempre tentar conectar, ligar a Escritura do ponto de vista do seu Novo Testamento com o Antigo Testamento. É uma continuidade, aquilo que nós chamamos, ou a Igreja chama, no Concílio Vaticano II, como teologia da continuidade. Portanto, não existe ruptura, mas sim sempre uma continuidade, porque exatamente a nossa fé é nutrida a partir da raiz judaica. Eu não vim abolir a lei, mas eu vim levar a lei à sua plenitude. Mateus 17. Palavras de Jesus. Olha, a gente vai fazer um programa especial, professor Marivan com a gente, padre Donizete com a gente. Eu vou dar de presente esses 3 livros, tá? Então, para você que gosta de me acompanhar aqui, diz assim, Dalcides, eu estou precisando de formação. Hoje o programa é especial, todo voltado para a formação. Como Jesus lia a Torá. Daqui a pouco nós vamos também perguntar o que significa Torá. E aqui tem o livro que estamos fazendo menção nesse momento. E aqui também a Formação das Escrituras. É a revista que você vai conhecer sobre estudos bíblicos. Minha gente, um programa especial para quem tem sede de cultura, sede de informação, sede da Palavra de Deus. E hoje com esses 2 anjos que vieram nos visitar. Pode ter certeza de uma coisa, o programa de hoje está especial, quero você fazendo parte comigo desse momento. E você vai pegar o telefone e vai entrar em contato com a gente, ou você vai mandar sua mensagem através do nosso YouTube, youtube.com/Projeto Juntos pela Vida. É dessa forma que você manda a sua mensagem, inclusive faz a sua pergunta sobre a Palavra de Deus. Tá só começando, ao vivo para todo o Brasil, Escolhas da Vida, vai lá! Nós estamos no mês de setembro, é um mês assim chamado mês da Bíblia para nós católicos, mês onde a Palavra de Deus assume o centro e a gente dá um destaque todo especial. Inclusive incentivando todos os nossos telespectadores a procurar mais a Palavra de Deus, aprofundar a Palavra de Deus, ler a Palavra de Deus. Mas uma curiosidade sobre a Palavra de Deus. Vai! Você sabia? Você sabia que a Bíblia foi o primeiro livro impresso do mundo? Mas isso só foi possível graças à invenção da prensa móvel criada pelo alemão Johannes Gutenberg. Essa invenção representou uma verdadeira revolução cultural. A primeira Bíblia foi escrita em latim, com letras em chumbo e estilo de escrita gótica, que eram feitas manualmente. Cada detalhe foi feito com muito cuidado, sendo produzidas mais ou menos 180 cópias, onde 135 foram feitas em papel e outras 45 em pergaminho. Algumas pesquisas calculam que a Bíblia de Gutenberg foi concluída por volta do ano de 1455. Com o primeiro livro impresso, houve um grande avanço para a tecnologia de impressão e tipografia. Segundo a Biblioteca Britânica, atualmente existem 48 cópias da Bíblia de Gutenberg, mas nem todas estão completas. E quem diria que hoje teríamos tão fácil acesso a esse grande instrumento de Deus? Assim como o primeiro livro impresso do mundo, que a Bíblia possa ser também o primeiro livro de nossas vidas. A palavra de Deus é complicada, mas com alguém assim, ajudando você a entender a palavra de Deus, por isso a importância da catequese, por isso a importância de participar das nossas comunidades e a importância também de termos centros acadêmicos como o Centro Cristão de Estudos Judaicos. Padre, vocês têm um trabalho seríssimo, a congregação de vocês é seríssima. Eu tenho visto as publicações que vocês fazem, é realmente assim, quando eu coloco aqui, vai atrás, busque informação, CCDEJ, que é o Centro
Cristão de Estudos Judaicos. Tá aparecendo agora aí, na tela da TV, .org.br. Centro Cristão de Estudos Judaicos. É dessa forma que você pode também adquirir um pouco dessa sabedoria que é compartilhada através da congregação de vocês. Marivan, num determinado momento do livro, vocês falam sobre a Páscoa e a origem da Páscoa. Para quem está em casa agora, olha o que é catequese, olha o que é entendimento da palavra de Deus, olha o que é entendimento da cultura judaica e também da cultura cristã. A Páscoa não é uma invenção dos católicos. A Páscoa já remete à tradição judaica. Sim, isso mesmo. A festa da Páscoa ela encontra-se inicialmente descrita no livro do Êxodo. É o segundo livro da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo. E lá, portanto, nós conhecemos a história de como aconteceu essa Páscoa, que a palavra quer dizer passagem. Então, podemos entender como passagem do povo de um estado para o outro, de escravidão para a liberdade. Podemos compreender também como uma passagem de Deus, e quando Deus passa por nossa vida, a nossa vida é transformada. Perfeito. Exatamente isso que ocorre com a Páscoa, essa transformação. Ô padre, e para nós cristãos, essa renovação, essa passagem, essa libertação, tem um personagem central, que é o próprio Jesus. Com certeza, Jesus Cristo, pela sua paixão, morte e ressurreição, traz para nós aquilo que é o centro da nossa fé. E uma fé judaico-cristã, tem raiz nas escrituras judaicas e tem a realização plena em Jesus Cristo. Ele que morreu para nos salvar, ele que veio para nos libertar. Como Deus liberta o povo judeu do Egito, Jesus nos liberta das nossas escravidões, de ontem, de hoje e de sempre. Ô Marivan, num determinado também momento do livro, você faz a ligação entre Páscoa e Eucaristia. Celebrar a Eucaristia nas nossas comunidades a cada domingo ou todos os dias é uma forma de celebrarmos a Páscoa. A Páscoa está intimamente ligada com a noção de memória, de não perceber então a Páscoa como algo realizado no passado, mas essa Páscoa ela é constante em nossa vida, justamente porque atualiza-se. Então a memória, no nosso conceito, talvez possa remeter a uma ideia de algo ultrapassado ou que ficou lá atrás. Entretanto, para a liturgia cristã, assim como a liturgia judaica, exatamente a memória tem essa ideia ou noção de atualização. Então, aquilo que foi realizado no passado não ficou no passado, ele continua na história. Não é só uma lembrança de algo que aconteceu, mas é a certeza de algo que está acontecendo entre nós. Exatamente. Talvez aí a gente entenda a palavra de Jesus, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, façam isso em memória de mim. Ou seja, o corpo e o sangue de Cristo não é apenas algo acontecido lá atrás, numa santa ceia, como nós costumamos chamar, mas é a certeza de que Cristo está presente, vivo entre nós. E celebrar a Eucaristia, celebrar a Páscoa. Estamos aprendendo um programa especial, repleto de catequese, boa informação. Eu tenho certeza que o programa de hoje está ajudando muita gente, inclusive a recordar alguns dos conceitos fundamentais da nossa fé, ensinada, quem sabe, lá naquela comunidade que você participava há tanto tempo. E pode ser até que esse programa te desperte para voltar para essa comunidade. Deixa eu dizer uma coisa. A gente está aqui tratando sobre um tema que é a nossa fé católica, ela está enraizada na fé judaica. Por isso que a atitude de respeito, eu acho que a gente tem crescido nisso. Eu estou desconfiado que o Concílio Vaticano II foi fundamental, padre, nessa nova maneira de entendermos o judaísmo, por exemplo. Como nós, descendentes desse judaísmo, nós temos a raiz nesse judaísmo. É isso? Com certeza. Foi fundamental, não foi? O Concílio Vaticano II transformou a Igreja em muitos aspectos, na compreensão que ela tem dela mesma, da Palavra de Deus, mas para aquilo que nos concerne, nos trata hoje aqui, em particular um documento chamado Nostra Aetate, que fala do patrimônio comum, tudo aquilo que nós temos de comum entre nós, cristãos, católicos e os judeus, a começar da própria Palavra de Deus, desta Torá, dessa palavra que é a palavra viva, na qual nasceu Jesus, Maria, os apóstolos, todos os primeiros cristãos
beberam desta palavra, assim como nós hoje bebemos e aproveitamos, queira Deus, desta mesma palavra que continua viva para nós. O Padre, que caia por terra todo preconceito, preconceito de qualquer espécie, minha gente, inclusive preconceito religioso, né? Que a gente tenha sempre mais, como católico, essa admiração pelos nossos irmãos judeus, tenhamos sim respeito pela cultura judaica, e esse programa aqui quer ajudar você também a crescer nessa dimensão. Por exemplo, uma coisa que eu não sabia, a festa de Pentecostes. Eu comecei a ler o livro e uma coisa me chamou a atenção. Na festa de Pentecostes, eu tinha a ideia assim, Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, eles estavam reunidos numa sala e ali então veio a ação do Espírito Santo como línguas de fogo. E eu fui lendo o texto dos Atos dos Apóstolos ao longo dos meus 55 anos, mas eu nunca tinha observado o seguinte: no dia de Pentecostes, a festa já existia. A festa já existia. Não foi uma invenção católica ou dos primeiros cristãos, mas está na tradição judaica. É isso, Marivan? É isso mesmo, Alcides. Essa festa já existia e exatamente encontramos ela lá no livro do Êxodo. Passado algumas semanas da saída do povo do Egito, então esse povo agora encontra-se no sopé do monte Sinai. Moisés sobe ao monte e lá vai receber o que chamamos de decálogo, as 10 palavras, a Torá. E é nesse momento que consolida-se essa festa. Os mandamentos. Os mandamentos. Tá. Ali, portanto, entendemos que há a coroação, o fechamento da festa de Páscoa, para dizer então que não existe Páscoa sem Pentecostes. E é justamente nesse momento, segundo a tradição bíblica e judaica, que nasce o povo de Deus, um povo escolhido, amado por Ele, e que Ele escolheu para agora ser seu povo. É assim que o texto nos apresenta um pouco. Inclusive, sim, pois não. Vocês falam que a partir do século II da era cristã, tornou-se normal ler no dia da festa de Pentecostes o texto do livro do Êxodo, capítulo 19, que fala do dom da Torá, ou seja, a palavra de Deus, ou seja, os mandamentos, aquilo que Moisés recebeu lá no Monte Sinai. Se lá a palavra, o Espírito se fez palavra escrita, agora a palavra se faz carne. Pentecostes, então a festa de Pentecostes, à luz da festa judaica de Pentecostes, do livro do Êxodo capítulo 19, e os Atos dos Apóstolos, logo no início dos Atos dos Apóstolos, você já tem ali o lugar onde aconteceu, o que aconteceu, e tem uma palavra-chave. Houve um grande barulho como o agitar de um vendaval impetuoso. Esse barulho relacionado a Pentecostes deve ter algum sentido mais profundo? Sim, sem dúvida. A ideia do sopro, do Espírito ligado à ruá de Deus, o próprio Deus. Então, esses são sinais claros na Escritura da manifestação divina. Quando Deus, portanto, se faz presente, assim como no Sinai, então observamos e lemos no texto que a montanha, ela se mexeu toda, estremeceu, lá houve colunas de fogo, ou seja, são sinais visíveis da manifestação divina de Deus. A mesma coisa agora também acontece no cenáculo. Essa manifestação de Deus, ela é sensível a todos aqueles que ali estão presentes. Padre Donizete, às vezes esse simbolismo todo, né, nem sempre é tão compreendido. A gente não precisa ficar esperando barulhos, labaredas de fogo, mas isso tudo também pode ser uma realidade interna, essa transformação, essa agitação, essa mudança. Sim, com certeza. Há um sentido profundamente espiritual quando Deus se dá a conhecer. Ele se dá de conhecer de 3 maneiras. Pela sua palavra, em seu Filho, que se encarnou, e através do seu Espírito. Mas até aí nós aprendemos com o livro do Gênesis. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E diz o Gênesis que Deus deu um sopro de vida. Esta vida que você e eu, que nós trazemos, é dom de Deus. Nós participamos, por assim dizer, quando compreendemos bem, deste Espírito de Deus. É Ele que nos move, que nos dá sentido, mesmo nos momentos quando nós percebemos que não tem sentido a vida, é esse Espírito que nos reorienta. É importante nós percebermos sempre isso em nossas vidas. Ao Deus do meu amor.
saboroso, né? Onde a gente vai aprendendo. Mas tem uma expressão, a festa de Yom Kippur. Yom Kippur, os judeus têm a tradição de celebrar o dia da expiação. Será que nós católicos temos também uma festa que se associa a essa, um tempo que se associa a isso? Expiação? Pensar nos nossos pecados, pedir a purificação, o dia do perdão, o tempo especial de perdão. Sobre isso eu vou conversar com eles em um minuto. Uma curiosidade que eu já encontrei a resposta aqui no livro, mas eu vou resumir para você. Existe uma festa judaica chamada Yom Kippur, que é o dia da expiação. Vamos começar pelo padre. Padre Donizete, Yom Kippur é o dia da expiação. É um dia onde certamente se faz o quê? Se faz jejum, alguma penitência, é isso? Na verdade, a liturgia judaica celebra esse Yom Kippur como sendo 10 dias de purificação ou de perdão. 10 dias de jejum, onde cada um é convidado a procurar o seu irmão e pedir perdão, sabendo que quando um humano perdoa o outro, Deus o perdoa. Exatamente então, aquilo que nós rezamos no Pai Nosso. Perdoai-nos assim como nós nossas ofensas, perdoamos. assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se nós não perdoamos, não seremos perdoados. Ou melhor, quanto mais somos capazes de perdão, mais Deus também é capaz de nos perdoar. A iniciativa é nossa. Da parte de Deus, tranquilo, mas da nossa parte, nós sabemos de experiência o quanto é difícil perdoar. Olha que interessante, e pode ser uma inspiração para nós também. Eu não sei se a gente tem, ô Marivan, a gente tem na nossa cultura católica algum período específico que seja também assim de expiação, de propício para essa conversão, essa mudança? Existe um período litúrgico muito bonito na igreja, que nós, logo no início do ano, fazemos um pouco essa caminhada espiritual que a liturgia judaica nos propõe. É um tempo de se reconciliar com Deus, da conversão, de olhar a nossa caminhada e projetar aquilo que pretendemos fazer. Esse tempo é exatamente aquele tempo que antecede a nossa Páscoa. É o momento que nós, então, pedimos a Deus para que seja nosso auxílio, nosso apoio e sejamos capazes de rever alguns conceitos, algumas práticas e atitudes para que a gente possa, de fato, imersos nessa realidade do perdão, sentimos esse perdão de Deus e, à medida que somos perdoados, também transbordamos esse perdão àqueles que estão à nossa volta. Quando a gente fala de perdão, também a gente está falando de sacramento da reconciliação, padre? Com certeza. Perdão e reconciliação consigo mesmo, com o irmão e, antes de tudo, com Deus. É uma totalidade. Eu não posso estar bem com Deus, não estando bem com o irmão. São João diz, se eu não amo o irmão que eu vejo, como posso dizer que eu amo a Deus que eu não o vejo? Exceto no seu Filho, que quis revelar quem é o Pai. Eu estou apresentando aqui um dos livros e eu vou fazer algo muito especial. Hoje, a partir das 4h15 da tarde, eu vou dar de presente um kit com alguns livros para você que tem sede de conhecimento, de informação. O Ciclo das Festas Bíblicas é um dos livros, mas aqui nós temos outro, Como Jesus Lia a Torá, tá? E também esta revista que é do Centro Bíblico, né? Como é que pronuncia ali, padre? Nishma. Nishma, o que quer dizer Nishma? Nishma é aquilo que o povo disse aos pés do Sinai quando recebeu a palavra de Deus. Nós escutaremos e faremos. Vamos praticar o que nós estamos escutando. Nishma significa escutamos, escutaremos. Ainda assim, nessa sede que eu estou de conhecimento, de entendimento, Festa de Purim. Atenção, Festa de Purim. Você que quer participar, ganhar esses livros todos e aprender cada vez mais, pelavida.redevida.com.br, você pode pedir, eu quero esses livros aí e tal. 4h15 da tarde eu vou fazer o sorteio aqui pela Rede Vida. O que é Festa de Purim, Marivan? Apenas faltou dizer que a festa, o ciclo parecido com o nosso, outra questão de Kippur, é o ciclo da Quaresma, o tempo litúrgico da Quaresma. Quaresma, perfeito. 40 dias que antecede tempo a Páscoa. propício, perfeito. Isso, exato. Purim significa, a palavra em hebraico significa sortes, né? Conhecendo um pouco o livro de Esther, justamente é lá que está fundamentada essa festa,
percebemos que existe um grande complô para acabar com os judeus daquele período, né, num determinado reino. E aí, justamente essa sorte é invertida, né? Exatamente, os judeus deixam de ser perseguidos e passam a ser agora enaltecidos. Aqui entra e ganha destaque a figura da rainha Esther, que será protótipo para nós cristãos da figura de Maria, por exemplo, como grande intercessora. É através de sua intercessão que o rei vai, portanto, conceder, então, o perdão aos judeus, aliás, acolhê-lo como algo importante em seu reinado, e aqueles que eram seus malfeitores vai tentar eliminá-los. Ou seja, a verdade venceu a mentira. Isso. Porque parece que nesse reino tinha um senhorzinho ali que estava aprontando todas, estava fazendo a desunião acontecer. E o povo judeu estava prestes a pagar um alto preço com a própria vida pelas traições desse senhor. De repente aparece uma mulher forte, Esther, que era casada com o rei e ela intercede pelo povo. Ela diz assim, olha, eu vou te pedir, esse povo não merece isso tudo aí que está sendo feito, porque está tudo sendo baseado na mentira. E a partir daquele momento, tudo começa a vir à tona e uma verdadeira purificação também, e a verdade vence a morte. A esperança e a vida vencem a dor e vencem o luto. Daqui a pouquinho eu vou pedir, padre, se o senhor pode dar a bênção para nós. Pode ser? Em 1 minuto, a bênção das mãos ungidas do padre Donizete e a alegria, né, de poder assim receber esses 2 anjos que vieram nos visitar. Marivan Soares Ramos, um dos autores desse livro, O Ciclo das Festas Bíblicas na Escritura e na Tradição Judaico-Cristã, e padre Donizete Ribeiro. Já já a bênção das mãos ungidas do nosso sacerdote. Eu vou nesse momento me despedir dos meus convidados, mas vamos fazer um programa na madrugada, pode ser? Eu tenho um programa aqui que se chama Conta Comigo e eu vou trazer o Marivan Soares Ramos, autor do livro O Ciclo das Festas Bíblicas na Escritura e na Tradição Judaico-Cristãs, e também o padre que tem assim, tido um trabalho tão bonito de evangelização, padre Donizete Ribeiro. Posso pedir a bênção, padre? Claro, com alegria. Então, nesse momento, na festa que estamos hoje celebrando, da Natividade de Nossa Senhora, pela intercessão de Nossa Senhora, pode ser? Pode ser. A antífona da festa de hoje resume tudo o que nós conversamos e ouvimos neste programa. A Virgem dará à luz um filho. Ele salvará o seu povo do seu pecado. Senhor nosso Deus, fonte de todas as bênçãos, nós nos alegramos pelo nascimento de Maria, a filha de Sião, que foi para o mundo inteiro esperança e aurora da salvação. Nós nos pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Amém. Amém. Meia-noite espero vocês. Mas muito obrigado. Obrigado de coração. A partir da meia-noite, um programa especial. Olha, com o padre Donizete Luiz Ribeiro e também com o professor Marivan Soares Ramos. Minha gente, eu quero fazer um programa na madrugada com muito tempo para a gente poder trabalhar cada um desses conceitos e outros também que estão nesse livro. Se você está me acompanhando agora pela redevida.com.br, é o caminho para você simplesmente escrever isso. Manda o livro para mim, eu quero ganhar o livro, porque às 4h15 da tarde eu vou dar não apenas um livro, mas eu vou dar de presente 3 livros para você. Para você que tem sede da palavra de Deus, quer aprender mais, aí estão os 3 livros que vão ser presentes a partir das 4h15 da tarde. Basta entrar no pelavida.redevida.com.br e já vai estar lá o seu nome. Você simplesmente pede, eu quero os livros que o Dalcides está falando. Vem comigo. Sobre nós e abençoa todos que 11h56. Eu sei que tem gente me escrevendo. Dalcides, te assisto desde o início da pandemia, na qual eu orava dia e noite pelo meu marido que estava com Covid. E não deixei mais de assisti-lo. Meu marido se curou em nome de Jesus e Maria. Amém. Ana Paula, esse abraço é abraço de vitória. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Andréia também, a Fátima,
Como é bom assistir e ouvir você. Gosto muito. Peço oração pela minha família, que vive brigando e sem se falar, por causa de dinheiro. Muito triste, Dalcides. Reza pela minha mãe. Mas é agora que nós vamos pedir paz nessa família, meu Deus do céu. Quem mais? Dalcides, minha vida está toda confusa, ansiedade, medo, tudo mais. Ore por mim. Samara, prometo que eu vou rezar por você, tá? Ó, vem cá. Tem mais gente, vamos lá. Dalcides, reza por mim, estou muito cansado por causa de problema que me deu no coração. Roslaina, com muito carinho. Nós vamos rezar agora por todos vocês. Tem gente que está perguntando sobre os livros. É simples, tem aí o recadinho de quem está perguntando dos livros. Então, coloca o recadinho aí só para iluminar quem está agora nos... Eu quero os livros, obrigado. Angela, faz o seguinte, é pelavida.redevida.com.br. É dessa forma que você vai concorrer aos livros no sorteio das 4h15. Ana Paula, mesma coisa, filha, pelavida.redevida.com.br.